E nós estamos falando de algo que é para nós, que é para a igreja do Senhor, é para aqueles que conhecem o Senhor e que vão receber aqueles que estão chegando na nossa família. O Renan começou o culto falando que nós viemos aqui adorar a Deus em família. O Felipe nos direcionou a ceia em comunidade, falando de unidade. E quando nós falamos uns aos outros, quando nós vamos falar sobre os mandamentos recíprocos que falam sobre amar uns aos outros, servir uns aos outros, essa série vai trazer para nós tantas coisas que nós temos que usar dentro da nossa comunidade de uma forma tão gostosa. Por quê? Porque os mandamentos recíprocos são aqueles que utilizam essa frase, uns aos outros. E isso tem muitos dentro da Bíblia, muitos mandamentos até diretos, para que a gente saiba trabalhar no cuidado específico dos salvos por Cristo, do corpo de Cristo. E eu confesso para vocês que o meu coração se alegra muito em falar sobre isso, porque quem está aqui há mais de 10 anos na igreja sabe muito bem que nós sempre trabalhávamos os mandamentos recíprocos nas células, nos PGMs, quando chegava um tempo de férias. E todas as células passavam os mandamentos recíprocos. Por quê? Porque quando nós falamos que a Bíblia é o manual do fabricante, que na palavra de Deus nós encontramos tudo o que precisamos, os mandamentos recíprocos é a caixa de ferramenta que serve para que a gente entenda se estamos utilizando de maneira correta, se estamos utilizando em obediência a Deus para o funcionamento do corpo ser saudável, ser santo e através disso termos unidade. Nós precisamos de unidade para que as pessoas saibam que Cristo é o Senhor. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E a obediência a esses mandamentos faz com que a igreja se torne santa, apta nos relacionamentos, mais feliz e que possa viver em amor e em unidade. Então, essa palavra é para mim e é para você. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se você não fez essa oração ainda hoje, se você ainda não desejou de todo o seu coração isso hoje ainda, eu gostaria que você falasse com Deus agora: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, fala comigo. Feche os seus olhos e faça essa oração, porque o Senhor quer ouvir você nesse momento. Pai, obrigada porque o Senhor é tão doce para falar conosco, mas também tão firme. O Senhor nos traz para perto, porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos coloca de volta no centro, no trilho, para que a gente possa viver uma vida de santidade, uma vida de unidade, uma vida em amor, para que as pessoas saibam que nós somos um em Cristo Jesus. Nós sabemos que todos saberão que o Senhor é Rei quando a igreja se unir e tiver unidade como corpo de Cristo. E por isso, Pai, nós lutamos, nós oramos e pedimos que o Senhor vai além de nós. Fale com cada um dos meus irmãos, fale comigo. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. É engraçado que quando a gente precisa decidir algo, ter uma resposta para algo, quando a gente quer que o Senhor direcione, nós ficamos naquela expectativa: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Seja para uma resposta para saber se aquela pessoa é para você ou não, se é para você casar com essa pessoa ou não, ou até namorar, se é para você comprar algo que é importante, que envolve, né, as suas finanças, você vai orar pedindo que Deus fale com você. Se você precisa tomar uma resposta no trabalho, numa mudança de profissão, em algo que para você é muito importante, você clama: Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a Tua voz. E eu sempre ouvi, desde que eu me converti, algumas pessoas dizendo: bom, eu acredito assim, se Deus fechar todas as portas, eu sei que não é para mim. O que for para mim, Ele vai abrir.
E conforme nós vamos estudando, lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que nem sempre é assim. Muitas coisas nós temos clareza, já temos resposta certa, objetiva, direta, dentro da palavra de Deus, mas nós ficamos esperando que a resposta venha segundo aquilo que eu quero ouvir. E nem sempre Deus responde como a gente quer ouvir, mas Ele responde para o nosso bem aquilo que é melhor. E algumas coisas na palavra de Deus já são diretas, já são claras. E os mandamentos recíprocos são assim. São mandamentos que o Senhor já nos deu, mas que nós precisamos compreender, mexer em nós, olhar para dentro e falar, eu preciso de algumas dessas ferramentas. E nós vamos estar falando isso durante um bom período aqui, creio que uns 2 meses, todos os pastores, em todos os cultos, estaremos falando sobre amar uns aos outros. E hoje nós vamos falar de 4 mandamentos recíprocos. Mas o primeiro, que nós vamos falar agora, eu creio que vocês vão lembrar disso, mas é o necessário. Eu creio que ele é o primeiro, porque ele é o necessário para que a gente faça todos os outros. E enquanto eu estava estudando bastante, mesmo gostando muito disso, tendo falado muito sobre isso, são fases na vida da gente onde a gente vê que alguns deles a gente começa a deixar de lado. E o Senhor fala, puxa a caixa de ferramenta, que é necessário obedecer mais em alguns mandamentos que são diretos. E o primeiro deles, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Nós vamos usar vários textos da Bíblia, mas está em João 13:34. E o primeiro mandamento é: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. O primeiro mandamento, o amor. Vamos lá. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Uau! Esse mandamento tem que ficar muito claro e vivo no coração de vocês, na mente de vocês, porque sem ele realmente a gente não consegue ir adiante com os demais. Pouco antes de ser preso, julgado e morto, Jesus passou a última noite dele em companhia aos seus discípulos. E ele aproveitou todo aquele momento para falar para eles algumas coisas que eram muito importantes antes da partida dele. E ali ele falou do significado da sua morte, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a esperança da vida nova, falou sobre a missão a ser cumprida pelos discípulos e também sobre o conflito que os filhos de Deus passariam com o mundo. Mas também nessa noite, ele deu aos seus discípulos um novo mandamento. Olha que interessante essa palavra novo, um novo mandamento. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Quando ele diz, como eu vos amei, ele está elevando o padrão desse amor como um padrão que é a imagem do amor dele. O padrão desse amor é o amor de Jesus. O amor recíproco tem como padrão o amor de Jesus. E por que Jesus chamou de novo mandamento? A palavra grega que ele utilizou para novo é kainos, e comunica a ideia de um tipo de amor previamente desconhecido. Mas ele era o quê? Melhorado, ele era diferente em qualidade. Porque antes eles não tinham amor? Sim. Mas Jesus estava falando agora de um amor que aumentava a intensidade, a qualidade daquele amor. Mas você falar que é um amor no padrão de Jesus, parece que fica muito difícil. Porque esse amor traz para nós algumas coisas que parecem ser irreais quando nós começamos a ter que colocar esse amor em prática. Parece que ele é mais difícil do que antes.
mas nós só conseguimos viver esse amor na dependência de Jesus. Não era novidade que o povo de Deus já tinha o amor uns aos outros, porque eles tinham o dever, em muitos textos na palavra de Deus, fala que eles falavam sobre esse amor. Mas antes de Deus se revelar através de Jesus, o amor era uma consistência mais para evitar algo que prejudicasse o outro. Então o amor estava ligado a você não fazer mal a alguém, não prejudicar alguém. Mas aí Jesus vem e traz um novo padrão, uma qualidade que era muito maior. Era um padrão novo de procurar oportunidades de fazer ao bem aos outros de modo especial, acima, assim como Cristo fazia por todos. E aí nós entendemos que a importância desse amor dentro da nossa comunidade agora tem um padrão de Jesus. E esse padrão de amor é diferente de muitas vezes daquilo que a gente entende sobre amor. Não resta dúvida que João, um discípulo amado, aquele que mais amava o Mestre, ensinando sobre o amor, ele disse: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ouvimos isso e entendemos, só quem pode amar uns aos outros é quem conhece o amor de Deus, é aquele que recebeu do amor de Deus. Não existe amor fora de Deus, da presença de Deus, Ele é o amor. Mas quando nós conhecemos esse amor e tivemos intimidade com esse amor, e esse amor agora faz parte de mim, esse amor habita em mim, é necessário que eu ame a Deus e ame o meu irmão. E quando eu falo de amor, nós vamos entender que esse amor traz algumas características que vão ficando mais fortes para nós. A nossa grande característica de sermos cristãos não é que nós tememos, mas que nós amamos. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós tememos a Deus, mas nós precisamos mostrar para as pessoas que nós amamos a Deus e amamos as pessoas. O amor de Deus existiu primeiro, então todo verdadeiro amor é uma resposta à sua iniciativa. Não tem amor que não venha de Deus. O amor tem data de validade quando não é em Deus. Acaba, porque a fonte de amor é Jesus. Mas isso serve para nós, porque se nós não estivermos ligados na fonte, recebendo do amor de Deus, nós não temos como produzir esse amor dentro da nossa comunidade. Assim, a nossa capacidade de amar a Deus e o nosso irmão não vem de nós, é resultado do prévio amor de Deus por nós e em nós. Você está entendendo? Nós não temos capacidade de amar os nossos irmãos, de amar as pessoas que estão à nossa volta, se esse amor não vier de Deus. Gente, quantas pessoas aqui são casadas? Erguem a mão, por favor. Opa, bastante gente aqui casada. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. É muito legal quando nós estamos naquela fase de encontrar a pessoa com quem nós queremos nos casar. E é muito legal que você fica atento, né? Atento a tudo o que acontece à volta. E quando você entende que encontrou aquela pessoa, você começa o quê? Querer ter mais relacionamento com ela, né? Vivenciar um tempo mais junto, se conhecer. Vem noivado. E aí o noivado, a gente que dá o curso de noivos, e vai ter o curso de noivos aí, né? Aí é uma bênção, não deixa de estar com a gente. Mas lá no curso de noivos, a gente tem falado muito sobre casamento não é brincadeira. Por quê?
Porque a gente já vivenciou tantos casamentos, que o namoro foi incrível, que casou num casamento lindo, abençoado por Deus, e de repente, acabou o amor. Acabou o amor. Como assim acabou o amor? Acabou. Acho que a gente errou. Não era para ser. Não, eu não quero mais. E isso, gente, pode ter 3 anos de casado, pode ter 10 anos de casado, pode ter 25 anos de casado. Quando alguém chega e fala, o amor acabou, não quero, pronto, e acabou, não fica junto. Mas tudo que a gente vivenciou de amor, não era amor? Não, podia até ser, agora não é. Mas nós estamos falando de um amor. É um amor que não acaba. E esse amor que a gente está falando que a gente só pode ter uns pelos outros, vem de Deus. Se não estivermos ligados diretamente na fonte de amor, eu estou querendo dizer que nem para aqueles que estão mais perto de nós, na nossa família, quanto mais para os nossos irmãos. Porque esse amor que Jesus coloca como um novo mandamento, como um amor que tem uma qualidade a mais de excelência, ele continua dizendo assim: amados, olha só, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O amor recíproco não é uma escolha do cristão, mas é um dever, uma obrigação, um mandamento a ser cumprido. Uau! Não tem outra opção, preciso amar. E em nós mesmos não somos capazes de amar, nós precisamos de Deus. E o amor é o no qual nos comunica uns com os outros e que nos faz conectar com outras pessoas aonde quer que nós estejamos. Pais e filhos quebram muitas vezes o relacionamento por falta do quê? De amor. Quantas vezes nós ouvimos, eu não recebi esse amor do meu pai, eu não recebi esse amor da minha mãe, ou eu nunca entendi o que é o amor. Mas aí é quando Jesus entra e apresenta esse amor que vai acima de tudo. E ele continua dizendo, olha só, lá em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. Quem que faz crescer e transbordar o amor? O Senhor. Fora dele não tem. Fora dele nós não encontramos. Nós podemos tentar encontrar o amor em muitos lugares. Tem gente que procura esse amor no dinheiro. Tem gente que procura esse amor na realização financeira, profissional, em outras pessoas. Mas esse amor que é real, verdadeiro, de excelência, só no Senhor. E olha, isso é tão forte porque ele continua dizendo assim, e como resultado desse amor, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para que quando nosso Senhor Jesus voltar, com todo o seu povo santo. O amor precisa fazer com que o nosso coração se torne forte, irrepreensível e santo. E é muito legal amar pessoas que nos amam. É muito legal receber palavras de amor de quem nós amamos. Mas é muito difícil quando Jesus vai além e ele começa a dizer, o nosso amor não pode ser fingido, mas ele precisa ser verdadeiro. O amor se manifesta em nossa vida na medida em que purificamos a nossa mente através da obediência à verdade. 1 Pedro 1, 22 e 23 diz, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros,
tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus a qual você vive e permanece. Jesus está falando, esse amor é de alta qualidade e ele não pode ser fingido. Eu não posso, ninguém pode amar de forma fingida. As pessoas percebem que a gente realmente ama, percebe quando a gente não é amado. Mas aqui Jesus está falando, esse amor que eu dei como mandamento recíproco, como um mandamento que a gente use no corpo, na comunidade, que a gente viva dentro das nossas casas, que é real porque vocês me conhecem. Esse amor não pode ser fingido. E, meus irmãos, é o nosso desafio, amar de verdade. Quantas vezes é difícil amar quem nos persegue? É difícil amar quem nós gostaríamos de receber um abraço e não recebemos. É difícil amar alguém que sorri para nós de frente, mas nas nossas costas fala mal. E eu lembro que várias vezes eu sou muito confrontada nisso, porque eu sempre, desde que me converti, eu falava, Senhor, se o Senhor puder me dar um dom, eu queria ter o dom de amar. Eu queria que as pessoas que chegassem perto de mim se sentissem amadas. E como é difícil orar assim. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos de Deus, porque não é fácil, não é fácil. E eu lendo isso daqui, eu lembrei de quantas coisas eu venci em Deus. Eu me lembrei de uma situação que foi uma das situações bem difíceis, de muitas que eu passei e passo até hoje, todos nós passamos. Mas eu lembro que eu peguei meu celular e tinha um áudio que eu não tinha escutado ainda e eu fui ouvir. E eu acho que essa pessoa tinha mandado de forma errada. E ela mandou, ela acho que gravou sem perceber, era uma conversa. E nessa conversa essas pessoas falavam muito mal de mim, do Luiz, de várias coisas. E eu ouvi aquele áudio meio que gelado, assim, ó. Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, são de pessoas que eu amo. Porque quanto mais próximas as pessoas são da gente, mais nos machucam. E eu lembro que eu precisei me ajoelhar, orar, diante de muita lágrima. Porque talvez aquela pessoa nem sabia que ela tinha gravado aquilo. E eu convivi, eu ia ter que ver a pessoa nos outros dias. E aquilo foi para mim uma das primeiras provas muito difíceis de falar, Senhor, eu preciso liberar perdão e amar. Mas o Senhor sabe que a minha primeira reação não foi essa. E não é, meus irmãos, a primeira reação é de raiva. A primeira reação é de indignação. Mas quando nós chegamos perto do Senhor, Ele primeiro traz sobre nós quem nós somos. Depois Ele faz com que a gente reflita se a gente tem feito a mesma coisa. E aí Ele começa a colocar em nós um trabalhar de amor. Eu nunca precisei. E eu lembro que eu fui compartilhar com o Luiz, eu estava muito nervosa, chorando. E o Luiz apagou o recado. E eu falei, por que você apagou? Agora eu nem posso chegar para a pessoa e mostrar tudo o que ele falou. E aí o Luiz falou assim, por isso mesmo, amor. Nós vamos entregar isso agora para Deus. E nós vamos deixar que Deus trate. E foi um tempo onde nós precisamos receber o amor de Deus para liberar esse amor. Irmãos, é possível, porque as pessoas fazem parte da nossa vida, nunca conversamos, nunca falamos nada, e Deus restaurou. Isso é possível. É fácil? É fácil? Não. Não é. Não é. Em qualquer nível, principalmente quando a gente vai trazendo para mais perto do nosso relacionamento. Esposo, esposa, pais, filhos, parentes, amigos mais próximos.
essas coisas quebram. Mas Jesus está falando, é possível viver um amor não fingido. É possível, se nós vivermos diante da presença dele, falando, Senhor, eu preciso amar. Eu preciso dar um passo maior. E aí, olha só, o amor recíproco é um sentimento divino que não pode ser expressado somente em palavras, pela língua, mas somente com a própria vida através de boas obras. Jesus vai aumentando, ele vai falando da qualidade desse amor, ele vai nos colocando por dentro desse amor e ele começa a dizer, esse amor não pode ser fingido. Aí ele fala, agora esse amor precisa não ficar só ali, ele precisa ser mostrado através de palavras, através de atitudes de amor. E isso é tão real, porque quando eu estava orando por essa pessoa, o Senhor falou, você vai comprar um presente e vai escrever para essa pessoa, vai entregar esse presente e vai honrar essa pessoa por tudo que ela é de bênção na sua vida. E eu falei, Deus, o Senhor está indo além, já deu, né? Está suficiente por aqui. Não, vai ter que ir além. E eu fiz isso. E tenho feito isso. Porque não parou lá atrás com essa experiência. Tem sido constante, porque nós machucamos uns aos outros e nós precisamos pegar essa caixa de ferramenta e começar também a amar uns aos outros. E olha só o que diz, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Uou! Senhor, dar a vida? Como assim? Sim, foi o que eu fiz por amor. Eu morri naquela cruz. Por quem era só os meus amigos? Só por aqueles que andavam comigo? Não, eu morri por você. Eu morri por todos. E nós devemos fazer isso. Nós devemos ir além. Nós devemos dar a nossa vida. 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. O que você tem feito para demonstrar amor de verdade? Sábado passado a Andréa estava aqui, Andréa Vargas, e ela falou algo muito legal. Ela disse assim, quantas vezes que nós vamos trocar o celular ou comprar alguma coisa e a gente para e fala assim, opa, eu não vou fazer isso agora porque eu sei que tem alguém perto de mim passando necessidade. Então eu quero ser bênção. Isso é viver em comunidade, amando uns aos outros e sabendo o que acontece na vida uns dos outros. E naquele momento, eu pude lembrar de tantas coisas que nós vivemos através dos pequenos grupos que favorecem, onde esses mandamentos recíprocos nos tratam, onde nós somos tratados. Gente, não tem melhor lugar, sabe por quê? Aqui, vocês todos estão sentados ouvindo a palavra, e nós fazemos isso todos os sábados. Mas quando a gente chega lá no pequeno grupo, quando nós vamos compartilhar a palavra e falar realmente daquilo que a gente vive, nós estamos convivendo uns com os outros, com pessoas que são diferentes, com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm opiniões diferentes, e ali nós somos desafiados a amar, a colocar em prática o amor. Talvez a gente não sabe o que está acontecendo na vida de todo mundo, mas daqueles que estão perto de nós, nós sabemos. E eu me lembrei quando nós estávamos num pequeno grupo, e eu ainda era líder de um PG, e eu lembro que tinha uma menina no PG que ela falava muito pouco. E todo mundo falava, ela era muito quietinha. E um dia eu estava em casa e o Senhor me tocou para que eu fosse na casa dela. E a gente morava, na época, todo mundo na mesma região. Então a gente ia a pé, um para a casa do outro, fazer PG. Já tem um tempinho atrás. E eu lembro que quando eu cheguei na casa dela, eu chamei e tal, eu olhei assim pelo portão e vi que ela viu, olhou
e não saiu. Aí eu chamei de novo, ela veio, aí ela abriu o portão e falou, oi, bem assim um pouquinho. Falei, oi, eu vim te fazer uma visita. Ela, tá, peraí, fechou o portão. Aí eu falei, tá bom. Aí ela saiu e falou, vamos sentar aqui no meio-fio mesmo. Eu falei, vamos. E eu comecei a conversar, compartilhar, até que no meio da conversa, ela se abriu e falou que a casa dela estava sem energia há mais de 2 meses, porque o pai estava desempregado e eles não conseguiam juntar dinheiro para pagar as contas de energia. E aí eu falei para ela, por que você não compartilhou? Não queria falar ali e tal, não. E eu falei, não, então nós vamos fazer alguma coisa, pega todas essas contas. E eu lembro que eu conversei com as pessoas no PGM, a gente conversou com várias pessoas e nós conseguimos levantar esse dinheiro para que ela pudesse levar para a casa dela. Sabe o que aconteceu, gente? Onde ela quis que fosse o próximo PGM? Na casa dela. A gente precisa ir além de realmente entender que esse amor nos faz ver o outro, não só de uma forma, e aí, tudo bem? Tudo bem? E aí eu me lembrei de uma igreja que eu fui, que uma menina testemunhou que ela chegou na igreja, ela era nova, e ela entrou numa turminha, um grupo de adolescentes, e num dia que eles estavam conversando, uma das meninas falou, estavam rindo, e ela falou, do que vocês estão rindo? Ela falou, não, é que eu já estou aqui na igreja há mais de 2 anos, e o pastor só prega com a mesma calça e com o mesmo sapato. E a gente fica rindo para ver no próximo culto se ele vai estar com a mesma calça e o mesmo sapato. E aí ela virou e falou assim, e o que a gente pode fazer para comprar uma calça nova ou um sapato para ele? O amor, ele vai além. Mas é muito mais fácil, no nosso meio, a gente demonstrar amor para quem está perto. Mas esquecer que nós somos um corpo muito maior. E o corpo de Cristo, para que funcione bem, precisa estar em unidade, desfrutando de amor. E ele fala, o amor recíproco revela que verdadeiramente conhecemos a Deus. Amados, lá em 1 João 4, 7, 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E tudo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus está falando de um amor real, fora dele não existe e que não vamos conseguir ir além. O amor verdadeiro traz o outro como importante para mim. O amor é a condição para Deus permanecer em nós e aperfeiçoar em nós o seu amor. João continua dizendo no capítulo 4, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nós não crescemos com Deus quando nós não amamos. Quando nós, ao contrário do amor, fazemos demonstrações mais de indiferença. Quando nós colocamos para o outro que ele não faz parte daquilo que eu vivo como amor. Muitas pessoas vivem o amor como algo limitado. Cabe aqui, para quem está aqui. Passou disso, já não é um amor, né? A gente se cumprimenta e recebe bem. Mas nós estamos falando de um amor que tem uma qualidade maior. E eu quero que você pare para pensar. Que tipo de amor você tem vivenciado com as pessoas à sua volta? De dentro da sua casa para fora. É esse padrão? É esse novo mandamento de amor que faz com que a gente tenha uma excelência acima disso? E por que eu estou falando isso? Porque nós só somos aperfeiçoados em Deus se nós amamos uns aos outros. E se esse amor não é real e é fingido, Deus não está em nós. Precisamos voltar e pegar essa caixa de ferramenta e começar com o amor. Porque sem o amor, a gente não vai conseguir avançar para os próximos mandamentos. Porque eles começam a ficar pesados. E aí eu falo, Senhor, eu preciso de amor.
mas eu entendo que eu preciso de conserto. E quando eu estava vindo para cá, eu estava orando e veio uma imagem na minha mente, e era uma casa, e estava reformando essa casa. Enquanto eu orava, eu só vi o barulho da reforma. E eu comecei a orar e falar: Deus, a tua igreja precisa dessa reforma. A tua igreja precisa, Senhor, ser reformada, e começa através de mim. Eu sou a tua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e se não passarmos por essa reforma de amor, de avivamento, de unidade, a igreja do Senhor não avança. Não avança. Sem amor, nós não chegaremos a ter unidade, porque nós não vamos conseguir perdoar, não vamos conseguir parar de falar mal uns dos outros, não vamos conseguir parar de desejar o mal uns para os outros, de escolher quem faz parte da turma e quem não faz. Nós não vamos conseguir viver a unidade do corpo de Cristo para que as pessoas vejam Cristo em nós. Depois de cumprirmos isso verdadeiramente, todos os outros mandamentos vão se tornar mais fáceis. E eu dei um tempo maior no amor porque nós precisamos dele. E antes de entrar nos outros mandamentos, eu queria orar por isso. Porque se essa é uma ferramenta que precisa ser ajustada, você pegar diante da caixa ali e falar: Deus, eu preciso que o meu amor seja ajustado nesse novo mandamento, nessa nova qualidade de intensidade de amor. E o que eu estou falando pode ser com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, dentro da sua casa. E aí nós voltamos para a nossa comunidade, como igreja, como corpo. Tem pessoas que precisam receber do seu amor. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que realmente é um padrão muito alto, muito difícil, mas o Senhor mesmo nos diz que é possível quando nós estamos no Senhor, porque somos aperfeiçoados no seu amor. Recebemos dele, e quando recebemos dele, não temos, ó Pai, o direito de não repassar aquilo que vem do Senhor. O Senhor tem falado tanto comigo que nós não entregamos nada do que nós não estamos cheios. Não tem como fingirmos, ó Deus, que amamos. Não tem como fingir que nos importamos se não estivermos cheios do teu amor. Por isso, Pai, nós te pedimos como igreja que para vivenciarmos os teus mandamentos, que para entendermos esse amor de qualidade excelente, que sobrepõe todas as outras coisas, nós precisamos do Senhor. E por isso nós pedimos, Pai, vem sobre nós. Vem sobre nós. Reforma a tua igreja, conserta, Pai. Conserta os pilares que precisamos para que possamos crescer em unidade, em santidade, em saúde, com um amor não fingido, mas um amor verdadeiro, que deseja para o outro muito mais do que esperamos para nós mesmos. Faz isso em nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E aí nós vamos para um outro mandamento. E esse mandamento vem: aceitem-se uns aos outros. Esse mandamento recíproco encontra-se em Romanos 15, 7. Está aqui? Aceitem-se uns aos outros. Portanto, Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Esse mandamento parece muito oportuno para os dias de hoje, onde nós cancelamos rapidamente, virtualmente, as pessoas e presencialmente também. Tem sido cada vez mais rápido. E quando nós falamos aceitem, nós estamos indo na contramão do que hoje nós vivenciamos, que é cancelem uns aos outros. Não pensa como você? Cancela. Tem opinião diferente de você? Cancela.
Tem uma opinião teológica diferente de você? Cancela. Tem um partido político diferente de você? Cancela. Nós, para termos unidade, precisamos todos ser iguais e pensar iguais. É assim? Não. O corpo de Cristo é feito de membros diferentes. E todos eles são importantes. Mas quando nós falamos aceitem, nós temos muitas dificuldades em saber o que é esse aceitar. Mas aqui é muito claro. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. O Senhor nos aceitou da forma que nós somos. E se você olhar para você, você sabe se você é perfeito ou não. Sabe quais são as suas dificuldades e as suas lutas, mas o Senhor te aceitou como você é. Ele falou, filho, vem como você é. E quem somos nós para dizer que nós não aceitamos alguém da forma como ele é? Nós achamos que temos unidade quando o nosso grupo, ou o que nós pensamos, nós entendemos que flui bem quando todo mundo pensa do mesmo jeito. Quando alguém se levantar dizendo que ela pensa diferente ou que ela interpreta algo de forma diferente, é bom que ela procure um outro grupo para que a unidade permaneça. No início desse ano, o Mateus, nosso amigo, coordenador da nossa rede, ele leu um livro do Francis Chan que chama Até que Sejamos Um. E ele falou, vamos ler entre nós? O nosso grupo de coordenadores, os nossos amigos, e que livro incrível. E eu falo, quando a gente vai marcar, eu falo, gente, o Jack Chan pegou pesado hoje, porque é só porrada. Porque ele fala sobre unidade, santidade, para que a gente possa viver isso. E ele vai trazendo o quanto falta a igreja lutar por unidade. E quando nós falamos de unidade, nós falamos de aceitar as pessoas como elas são. De entender que nem todo mundo faz a mesma coisa, que nem todo mundo vai ser igual, que as pessoas têm dons diferentes, que as pessoas são diferentes. Mas como a gente tem tratado isso? E isso acontecia lá entre eles. Olha só, nesse texto que nós lemos aqui em Romanos, eles tinham, a igreja primitiva, ela vivia isso. Imagina o que acontecia. Eles tinham classes sociais diferentes, eram judeus, bárbaros, escravos, livres, ricos, pobres, todos ouvindo da palavra de Deus e todos se unindo. Eles traziam para dentro do corpo de Cristo as mais variadas formações educacionais, culturais, divergentes de pontos de vista sobre a vida, sobre escalas de valores. Eles estavam juntos nas casas e quando se reuniam, eles estavam todos ali, eles eram todos diferentes. Pelo fato de ser um grupo extremamente heterogêneo, havia problemas de relacionamento entre os cristãos ali. Então, eles viviam ali tinha judeus, gregos, e eles viviam aqui, tudo ali abraçando a fé cristã. Você acha que eles viviam só adorando a Deus, todo mundo junto ali? Não, né, gente? Alguns mais avançados na fé se consideravam superiores aos outros. Alguns se sentiam mais fortes, alguns se sentiam mais orgulhosos de saber mais ou de achar que sabiam mais. Esses motivos desencadearam entre eles sérias discussões, divisões. Eles formavam subgrupos entre eles. Ali era algo que eles precisavam ser direcionados por Deus. Isso acontece hoje? A gente vive isso, não é diferente hoje. Mas Paulo, sabendo dessas tensões dentro do corpo, ele ensinou os irmãos, e por extensão todos os outros e até nós, sobre a necessidade de acolhermos uns aos outros, de aceitarmos uns aos outros. A razão pelo qual devemos aceitar uns aos outros é porque Cristo nos aceitou do jeito que nós somos, com as nossas falhas, com o nosso pecado. Cristo nos aceitou.
Ele nos chama e Ele começa a trazer algo novo. Não importa as diferenças, as fraquezas, as falhas, o Senhor nos aceitou. E nós devemos fazer o mesmo. Mas é necessário que nós sejamos misericordiosos como Cristo. Nós precisamos entender que existe um tempo onde juntos, mesmo com as nossas diferenças, nós ajustamos uns aos outros, nós ensinamos uns aos outros, nós confrontamos uns aos outros e nós ajudamos o outro a crescer. Quantas vezes as pessoas não chegam em nós e não nos ajudam a ser tratados de como nós somos? Não fala conosco. É tão bom quando a gente tem a liberdade de saber que alguém chega em nós tanto para nos corrigir, para nos ensinar, e a gente tem ouvidos para ouvir. Mas muitas vezes a gente fala, quem é ele, quem é ela para falar comigo? Do que eu faço, ou do que eu estou fazendo, ou do que eu assisto, ou do que eu vejo? Até dentro de casa a gente vive isso. Essa aceitação para dentro da comunhão não significa que nós aprovamos as falhas e o pecado de um e do outro. Pelo contrário, nós entendemos que é através uns dos outros que nós vamos ser tratados, curados e vamos viver em unidade. Paulo afirma que Deus recebe grande glória do testemunho unido e harmonioso apresentado pelos cristãos que acolhem livremente, com base na vida, que todos igualmente compartilham em união a Cristo. Você entende que o amor dele não é só para mim, mas é para o meu irmão? E que do mesmo modo que ele me ama, ele também ama o meu irmão? E assim como ele perdoa o meu pecado, ele também perdoa do meu irmão? E assim como o meu irmão pode ter pecado feio ou pisado na bola, eu também faço isso e ele também me perdoa. E a mesma chance que ele tem de se levantar em Cristo foi me dado. Eu não tenho por que julgar e não aceitar alguém como parte do corpo de Cristo. Eu preciso viver isso. A aceitação mútua resulta em que o amor se expresse de maneira mais fervorosa, criando um ambiente onde todos se sintam parte. Quantos aqui conhecem alguém que saiu da igreja porque brigou com alguém, ou porque se sentiu excluído, ou porque alguém falou alguma coisa? Pode ter sido até a gente. Mas ele está dizendo, acolham, aceitem. E nós precisamos entender isso para a gente avaliar como tem sido a nossa aceitação com as pessoas à nossa volta, com aqueles que pensam e são diferentes de nós. E aí nós vamos para o terceiro mandamento. Saúdem-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações e saúdem uns aos outros com beijo santo. Esse mandamento recíproco é tão importante, pois sem ele dificilmente demonstraremos atitudes que demonstram aceitação e amor. Os mandamentos, eles vão se encaixando de acordo com aquilo que nós vivemos em Deus. Como que nós vamos demonstrar amor e aceitação se nós não demonstrarmos através de um oi, de um abraço, de um beijo, de uma palavra e de uma demonstração de amor e afeto? Quem já passou por aqui, por aquela situação onde você está caminhando e encontrou alguém da igreja que você não quer falar oi, e aí você fixa num lugar e nem olha, e passa direto? Não vi. Ou então, aquela pessoa que já viu de longe, é o Luiz Otávio, eu morro de rir, ele viu de longe, ele quer baixar o vidro e quer gritar. Talvez a pessoa já esteja até bem longe, ele quer falar oi. Nem viu, né? Mas de você falar oi, cumprimentar, demonstrar amor. Você está caminhando e você está indo ao encontro de alguém de uma forma que você goste? Ou você está entrando por uma porta enquanto a outra pessoa que você não quer nem olhar está entrando pela outra?
saúdem-se uns aos outros. É a gente mostrar que nós amamos. É mostrar que nós queremos viver esse amor. E ele também se encontra em vários versículos da palavra de Deus. Mas saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, que traz a unidade com Cristo e que mutuamente nós compartilhamos o amor fraternal. Porque quando a gente encontra alguém que a gente está com saudade, o que é a primeira coisa que a gente faz? Abraça, bem forte. Ai, que saudade que eu estava de você. As meninas já estão se abraçando. Ai, que amor. Mas é bom demais encontrar quem a gente ama, quem a gente está com saudade. Eu estou com saudade, vamos marcar alguma coisa, vamos se ver. Esse é o modo que nós demonstramos amor. Mas aqui ele está dizendo que não é, o mandamento não é demonstre, saúdem-se aqueles que você ama. Mas está falando, saúdem-se uns aos outros no corpo de Cristo. É você saber cumprimentar as pessoas que estão perto. Gente, eu tenho vários amigos que são tímidos. E muitas vezes eles falam, eu sou tímido, eu não consigo chegar assim, cumprimentar. Olha, não é só uma questão de personalidade ou de ser tímido. Envolve duas coisas. Uma é educação. É terrível passar por uma pessoa que um dia olha na tua cara, outro dia não olha. Você fica até assim, eu falo oi ou não falo? Né? Nossa, um dia fala oi, outro dia não fala. Não, eu sou tímido. Não, primeiro é uma questão de educação. E segundo, é que não existe nada que Deus não pode transformar. Se você é tímido, entre na presença do Senhor e fale, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser alguém que seja simpático, educado. Eu quero tentar melhorar isso. Quantos testemunhos nós não ouvimos de pessoas que são tímidas, mas na ousadia do Espírito Santo, são pregadores, são pessoas que falam para multidões, mas porque agem no Espírito, no poder do Espírito de Deus. Cumprimentar as pessoas. Eu vou um pouquinho além agora. Quem sai de casa sem falar tchau para as pessoas? Para o pai e para a mãe, de dar um beijo e falar, estou indo, tchau. Quem chega em casa e fala, cheguei, e dá beijinho um no outro? Quantas vezes a gente não tem isso dentro da nossa casa? Quantas vezes tem gente que fala, estou indo, fecha a porta e bate. Ah, já foi? Nem vi. Quantas pessoas chegam e não ficam felizes porque chegaram e não cumprimentaram as pessoas? Isso vai além. Vai a gente falar, olha, aquele amor faz com que a gente comece a entender que estar entre as pessoas que nós amamos, a comunidade de Cristo, faz toda a diferença. E aí nós vamos ver que a falta disso também causa problemas. Às vezes a gente vai ter aquelas pessoas que são mais desligadas, ou um dia que você está pensando em 1000 coisas e não deu, mas isso é raro, porque a nossa intenção em amor, a nossa motivação tem que ser uma pessoa amigável e amável. Mas eu achei interessante quando uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, pode falar. Aí ela falou, olha, você nem imagina, mas eu guardei um negócio no meu coração e já tem mais de 1 ano que eu venho orando para falar com você. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, mais de 1 ano, Jesus amado. Na verdade, tem quase 2. E eu falei, eu estava muito... Ela falou, olha, a gente estava num curso da igreja, um encontro, e estava uma fila de pessoas, e você chegou toda feliz, cumprimentando todo mundo, e você foi um por um. Chegou na minha vez, você virou as costas e saiu. E aquela hora eu fiquei muito constrangida e falei, minha irmã, me perdoa. Eu não consigo nem lembrar disso, porque também já faz muito tempo, mas eu posso falhar sim. Mas eu quero declarar, eu amo a sua vida. Mas olha, quando você vê que eu não te abracei, por favor, venha e me dê um abraço. Porque isso não é uma coisa que só eu posso fazer, você também pode. E eu tenho certeza que o seu abraço também ia abençoar muito a minha vida.
Então eu quero que a gente faça um acordo de amor aqui. Se um dia eu passar por você e não te perceber, me puxa e me abrace. E eu vou fazer a mesma coisa com você. E nós precisamos começar a corrigir isso com as pessoas. Porque às vezes nós nem sabemos, mas deixamos alguém passar despercebido por um abraço. E meus irmãos, não tem poder maior do que um abraço de amor. É ou não é? Às vezes nós não precisamos ouvir nada. Se nós tivermos alguém que esteja do nosso lado para dar um abraço, é tudo. Seja aberto a se comunicar com as pessoas, a falar com as pessoas. Eu conheço muitas pessoas que ficaram nessa igreja porque foram abraçadas de uma forma diferente. Eu já ouvi testemunhos incríveis de pessoas que falaram: olha, eu estava ali, eu era um visitante, mas o jeito que a pessoa me abraçou, eu sabia que era para eu ficar. São os abraços, aquilo que valoriza, que traz para nós uma verdade. E isso a gente precisa viver. E quando nós entramos nisso, na valorização do outro, olha só, quando a gente entende que aquilo que eu tenho, que eu sou, eu preciso transmitir a outros. E eu quero falar isso por quê? Porque quando a gente lê na palavra de Deus que nós precisamos aceitar, honrar e valorizar o outro, é valorizar com aquilo que ele tem. Quando aqui eles estavam vivendo toda essa confusão entre eles, é porque alguns se achavam maiores. Alguns achavam que tinham um dom, que achavam que aquele dom era o melhor que todos os outros. E quantas vezes nós não sabemos valorizar o que o outro faz, o que o outro serve, mesmo que ele tenha ali no corpo uma função diferente da minha. E valorizar o outro é demonstrar que ele tem valor, o quanto eu honro pelo que ele faz. Eu não vim de um lar cristão, e a única igreja que eu me converti e que eu servi a Deus, que eu me entreguei a Cristo, aprendi a ler a palavra de Deus, fui discipulada nos caminhos de Deus, foi aqui. Aqui eu me tornei serva, discípula do Senhor, aqui eu me casei, aqui os meus filhos cresceram, se batizaram. Aqui é a minha comunidade de fé. E quando nós falamos que é uma família, nós entendemos que uma família tem as suas diferenças, tem as suas brigas, tem os seus desentendimentos, mas o que uma família tem acima de tudo? O amor. E aí nós precisamos entender que essa família, essa comunidade de fé, ela tem pessoas diferentes. E ninguém aqui é maior do que ninguém. Nem quem sobe aqui para cantar, para orar, para pregar, com aquele que fica atrás da câmera ou aquele que está lá no... Não, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é muito bom quando a gente valoriza o que o outro faz. Quando a gente chega para o outro e fala: olha, eu não tenho tanto contato com você, mas você é uma bênção no corpo de Cristo. Eu admiro o que você faz. E nós abençoamos e valorizamos o outro. Porque aqui Paulo estava falando: olha, aonde vai parar isso? E eles começam a discutir, e chega uma hora que um fala: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí começa a falar, cada um tem as suas preferências e os seus grupos. E aí, a gente sai daquilo que é viver a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos voltar e aceitar uns aos outros e valorizar uns aos outros. Demonstre amor. E quando nós vamos agora para o último, quarto mandamento de hoje: tenha igual cuidado uns pelos outros. Olha só. Tenha igual cuidado uns pelos outros. Essa é a base bíblica que nós vamos ler. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros.
Olha lá, vou ler de novo. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Quando eu li isso aqui, eu vejo muito que uma igreja viva, que não se envolve com aqueles que têm mais necessidade, com aqueles que estão precisando, com as coisas que são colocadas na igreja, o nosso coração começa a ficar muito orgulhoso e egoísta. As nossas orações é para que a gente seja sempre melhor, para que a nossa casa seja sempre uma bênção, para que não falte nada, para que haja prosperidade, mas quando nós não nos envolvemos de igual forma com aqueles que têm menos importância no corpo, nós não estamos vivendo esse evangelho. Quem não é abençoado quando vai fazer uma visita no Nova Criatura? Quem não é abençoado quando se envolve com um projeto da igreja? Quem não é abençoado quando tira um período da sua tarde para visitar alguém que está precisando de algo? Nós entendemos que o corpo precisa uns dos outros. Não é possível que tenha pessoas precisando e a gente não consiga ver de tão preocupado que nós estamos conosco, com a nossa própria vida. Ter cuidado uns pelos outros significa cooperação mútua e equilibrada em favor dos outros. Significa ter consideração e cuidado. Isso implica que todo membro da igreja deve receber por parte dos demais igual cuidado. Nós precisamos entender. E aqui nós entendemos que na igreja de Corinto haviam irmãos que estavam sempre se colocando acima, vivendo algo acima dos outros, e eles já estavam vivendo essas divisões no corpo de Cristo. E aqui a gente está entendendo o que ele está dizendo. Olha, eu quero até ler, gente, esse versículo. Eu ia pular, mas não dá para pular ele, não. Olha isso daqui. O exercício desses dons estava produzindo inveja, orgulho e divisões dentro da igreja. Mas no capítulo 12, Paulo traz a lembrança dos irmãos daquela igreja, de fato, que os dons eram distribuídos de acordo com a própria decisão que Deus dava para cada um. Deus dá os dons de acordo com a sua própria decisão. Deus deu um dom a cada um conforme a sua própria decisão. Quem somos nós para desmerecer o que Deus deu ao outro? Foi Deus quem deu. Nós precisamos saber honrar, demonstrar cuidado, abençoar e fazer parte do corpo onde todos juntos estão em funcionamento. O cumprimento desse mandamento tem de igual cuidado uns pelos outros, preserva e aumenta a unidade e a saúde do corpo de Cristo, refreando a inveja, o egoísmo e a autossuficiência entre os irmãos. Mas será que tem inveja, orgulho e autossuficiência entre nós? Será que nós nos achamos tão bons e capazes que aquilo que a gente está fazendo já é suficiente? Eu queria chamar o pessoal para vir aqui, da banda, e nós vamos orar e vamos perguntar isso para o Senhor. Porque realmente, igreja, se nós dispensarmos igual cuidado uns pelos outros, não colocando esses mandamentos recíprocos em prática, nós não podemos dizer que amamos a Deus. E aí, o que está em nós é um amor fingido. E esse amor não vem de Deus. Somente através de Cristo nós vamos receber um amor que vai nos dar muita coragem, força, santidade, unidade para viver esse amor com Deus. Não é uma palavra fácil, mas quando a casa está em reforma, e aquela visão mostrava isso para mim, a gente precisa cobrir alguns móveis com panos, aquela poeirinha branca suja tudo. Quem já passou por mudança e reforma sabe o que é isso.
Parece que a reforma nunca acaba, porque enquanto a gente está quebrando uma parede, aparece um outro problema que precisa ser consertado. Mas quando nós temos o manual do fabricante e nós temos todas as ferramentas necessárias, não tem como a casa não ser reformada e ficar perfeita. E hoje o Senhor está falando isso. A nossa igreja, a nossa casa, a igreja do Senhor, eu, você, precisamos de uma reforma. Para que esse novo mandamento, esse amor com uma qualidade excelente, acima, possa trazer saúde para o corpo de Cristo e unidade. Porque senão, nós vamos fingir que somos igreja, vamos fingir que temos unidade, vivendo na misericórdia do Senhor. Mas Deus tem falado muito comigo. Queira mais. Queira ouvir a minha voz todos os dias. Queira ser consertada, quebrada todos os dias. E nós só experimentamos um amor maior. Nós só experimentamos esse ajudar uns aos outros quando nós estamos cheios do amor de Deus. Porque senão, cansa demais. Cansa. E a gente começa a falar, Senhor, eu não quero. E é onde muitos casamentos terminam. Muitos amigos deixam de ser amigos. Muitas pessoas continuam vivendo um amor fingido para dizer que tem unidade, mas não é de verdade. E eu quero que você feche os seus olhos. E quero que você pergunte para o Espírito Santo, o que você precisa fazer para andar em unidade e amor com as pessoas à sua volta. Peça que Ele traga a você situações com pessoas onde você precisa aplicar esses mandamentos. Onde Ele quer que o Espírito Santo entre e faça a reforma no lugar que precisa. O fabricante está aqui e Ele está disponível para nos tratar, para trazer cura, saúde, santidade, para que a gente não ande com as pessoas sem falar do amor dele, para que a gente não conviva com o pecado do outro, aceitando só por aceitar, mas sem falar de um amor que pode transformar todas as coisas. Nessa noite o Senhor vai trazer à sua mente, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os amigos mais próximos, alguém que se distanciou, ou você mesmo está aqui, mas está se sentindo machucado. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, doce Espírito de Deus. Venha sobre nós agora, Espírito Santo, como nós começamos a falar aqui, Espírito Santo de Deus. Somente o Senhor pode trazer a resposta daquilo que nós precisamos. Talvez não seja tão fácil ouvir, mas nós queremos ouvir do Senhor, do Senhor. Fala agora, Santo Espírito. Se o Senhor está trazendo pessoas à sua mente, situações, eu quero te desafiar a essa semana, essas próximas semanas, você orar, pedindo oportunidades práticas de consertar algumas coisas. Seja falando com alguém o quanto você o ama, demonstrando amor através de atitudes, palavras, presente, uma visita inesperada, um abraço sem falar nada, mas demonstrar um amor que vai acima de qualquer coisa. Talvez tenha pessoas esperando que você simplesmente sorria para ela e fale que você a ama. Talvez tenha pessoas esperando que você aceite ela do jeito que ela é e que o amor de Deus transforme ela através do seu amor. O Espírito Santo vai trazer para você situações práticas onde você pode fazer isso, dentro da sua casa ou com pessoas que você precisa fazer. Mas a casa precisa de reforma.
e o Senhor é especialista nisso. Amém? Fique em pé. Nós vamos orar para o Senhor. Quem aqui recebe essa palavra? Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. É uma palavra difícil, desafiadora. Não é fácil. Muito difícil pregá-la. E falo como qualquer pessoa que passa pelas suas lutas e que também questiona o Senhor em muitas delas, mas que não existe outro caminho a não ser nele. Se você precisa de amor para perdoar, o Senhor pode te dar. Se você precisa de amor para trazer alguém para perto, o Senhor pode te dar. Se você precisa de alegria, o Senhor pode te dar. Então se alegre na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe você.